A Rádio Tupã, na tarde de hoje, recebe o pré-candidato a deputado, o senhor Antônio Vec. Ele é um advogado renomado e vem aqui passar algumas informações a respeito da sua pré-candidatura a deputado federal Deputado federal. pelo PSC, né, Partido Social Cristão, e está passando aí numa visita à região de Tupã-Seretã e passou aqui na rádio para conversar com a gente. A gente vai dar um boa tarde aí ao pré-candidato Antônio Vec para os ouvintes da Rádio Tupã. Um abraço, uma boa tarde. Boa tarde, Antônio Marcos, a você e a todos os teus ouvintes e também moradores dessa encantadora cidade aqui de Tupã-Seretã. Fiquei sabendo agora, na entrada aqui, de uma placa alusiva a esse título, importante título, de capital nacional da soja. Aliás, é o que eu mais vi nesse trajeto de Santa Maria até aqui, essa cidade. Já tinha vindo a Tupã? Não, eu tinha estado em Santa Maria e Júlio de Castilhos, mas não tinha esticado esse pedaço e eu vi o quanto eu perdi, porque esse pedaço de Júlio até aqui é lindo, é belo, sobretudo nessa tarde linda, né, de hoje. Muito bem. Fiquei muito encantado com o que eu vi aqui. Hoje o seu Antônio está no PSC, né, Partido Social Cristão, como pré-candidato a deputado federal. Como é que chegou aí a ser pré-candidato a deputado federal? Pelo que a gente analisou aí do senhor, sempre evitou a política, né? Pois é, Antônio Marcos, eu me incluía entre aquele contingente que não é pequeno de brasileiros que olhava, assistia a política a uma certa distância e com alguma indiferença, inclusive, né? Mas eu cheguei à conclusão ali em 2018 que esse era um dos meus maiores pecados como cidadão, né? Depois de ter nascido em condições muito difíceis, né, e ter passado por todas essas etapas que desafiam o homem na sua trajetória e ter conseguido me estabilizar, eu cheguei à conclusão naquela quadra histórica que eu não poderia voltar as costas lá para onde e de onde eu havia saído. E que a política era, por excelência, aquele lugar privilegiado para nós fazermos as transformações que o país, o Rio Grande e a nossa região aqui do Planalto precisa, né? E eu me dei conta, então, que eu precisava participar. Em 2018, então, eu procurei um partido político, que era o PP, e ali me habilitei a disputar as prévias à governança do estado do Rio Grande do Sul. Restei vencido, né, naquela disputa com o Luiz Carlos Reins, em 2018, e me recolhi, apesar de ter tido o convite de entrar para o PSL com 28 prefeitos que queriam também sair do partido para me seguir naquela caminhada em direção ao governo do estado. Eu resolvi por bem aguardar a próxima oportunidade, que era 2022, para voltar com essa minha pretensão de ser governador de estado. E você sabe, né, Marco Antônio e ouvintes, que a política ela vai se construindo e por uma ocasião da eleição há uma aglutinação, um rearranjo dos partidos e se abrem ou não oportunidades para você. E para mim a oportunidade que se apresentou foi a de ser pré-candidato, né, a deputado federal. Então resta adiado novamente para 2026, quem sabe, essa minha decisão, que ela é tranquila, segura e definitiva, de querer ser o governador do estado do Rio Grande do Sul. Nesta, em 2022, estou submetendo o meu nome ao PSC, né, para ver se na pré-convenção, né, eu seja contemplado com uma das possibilidades de concorrer a deputado federal, junto com Roberto Argento, que também é um grande empresário, né, da área do calçado, é o maior da América Latina, que, a exemplo
da minha pessoa, que também nunca concorria a nada, eu sempre fui empresário, advogado, com escritório em quase todas as capitais brasileiras, decidimos voltar para a política e também dar a nossa contribuição como cidadão naquilo que nós entendemos que é importante, que é ajudar a construir um Brasil, né, com igualdade, oportunidade para todos, né? Tá certo. E como é que foi o momento de ser citado aí? Como é que foi o momento de ser citado para ser pré-candidato aí ao PSC? Como é que foi essa? Ali foi o seguinte, eu era filiado ao PP até agora, março de 2018, né? E dentro do Partido Progressista nós tínhamos 6 candidatos para 3 vagas, né? 3 candidatos competitivos para ocupar uma das 3 vagas que temos. E lá pelas tantas, o senhor Roberto Argenta, que tem um projeto de ser também um pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, me chamou, até porque eu nasço profissionalmente dentro da área do calçado, né? Eu comecei passando cola e passei por todas as etapas de uma produção de sapato até gerenciar uma empresa e ser modelista de sapato. E me afastei quando eu fui para o Exército, né? Quando eu tive o privilégio de incorporar as fileiras militares, eu me afastei do sapato. Depois fui para a universidade e ali eu fiz carreiras dentro da área do direito, da economia, e aí fui. E agora, para assim a minha surpresa e a minha felicidade, o Roberto Argenta me chamou. Olha, nós temos um desafio aí pela frente e gostaria que tu viesse caminhar comigo, né? E ele me convenceu que ele é uma boa alternativa também, como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, assim como eu acho que a minha pré-candidatura também veio ocupar um espaço, uma lacuna na centro-direita, né, voltado para também os valores cristãos, né, com apoio à família, à liberdade, etc. E eu me vi então inserido nesse projeto e estou caminhando pelo Rio Grande para me dizer a que vim e a que veio, quais são assim, as minhas visões de mundo, né? É natural de Porto Alegre? Acabei nascendo em Porto Alegre, né? E depois, durante mais de 20 anos, eu estive morando em São Leopoldo, onde eu tive o privilégio de comandar aquela universidade no campo do direito, e depois fui para o mundo, né? Depois eu tive assim residências em vários lugares, assim, conjugando, né, digamos, a minha matriz, a residência mesmo, domicílio em Novo Hamburgo, mas em função dessa de ter escritório em várias capitais, me via andando, né, para cima e para baixo, né? Formas que eu conheço várias realidades e sou de um tempo, Marco Antônio, que se apresentar como gaúcho fora ou para além do Mampituba era um motivo assim de orgulho para nós, porque éramos cantados em prosa e verso e éramos, sob certo aspecto, até invejados por muitos dos brasileiros, né? Quando sabiam que era gaúcho, nós éramos uma referência. E eu vi ao longo desse tempo, eu estou com 58 anos hoje, eu vi que parte dessa reverência, deste assim, brilho que saltava aos olhos daqueles que conversavam conosco foi se perdendo ao longo do tempo. Nós nos tornamos um estado comum, como quase todos os outros. Perdemos aquela referenciabilidade. E eu acho que está na hora, de novo, dos gaúchos mostrarem a que vieram, né? E assumirem esse protagonismo aí que, inclusive, o país espera que seja assumido, né? Porque nós sempre demos rumos, e rumos consistentes, tanto para a política como para a economia no Brasil. Daí a nossa referenciabilidade, como eu sempre digo, né? Na sua visão, um deputado, na questão assim, de desigualdade, economia, de mercado, na sua visão, como, né, o que deve ser feito como deputado? Na minha visão, e até isso, digamos assim, que me motiva a querer também me colocar a serviço do país, é que o deputado federal ele tem uma das mais relevantes missões que a um brasileiro pode ser dado. Porque o Congresso Nacional, no caso, a Câmara Federal, ela é, por excelência, a casa de representação do povo brasileiro. Ali dentro são tratados
todos quaisquer problemas que dizem respeito à vida, ao trabalho, à educação, à saúde, ao futuro do brasileiro. Não há tema relevante a nós, brasileiros, a mim e aos teus ouvintes, que não seja intermediado naquele espaço político. Daí a necessidade de nós termos muito zelo, muito cuidado, muita responsabilidade na hora de nós pensarmos em empoderar alguém para aquele cargo. Naquele cargo, o nosso futuro é decidido. Deputado, o deputado, digamos, como deve agir o deputado na questão de auxílio emergencial, na questão de mudanças climáticas, capacidade para o povo, assim, na sua visão também? Olha, Marco Antônio, quando eu examino a realidade brasileira, e eu vim agora de Santa Maria, andando por uma região onde viceja, prospera, brota a vida e oportunidade, e isso não é só aqui, isso é no país inteiro. E aí nós perguntamos para nós mesmos, como é que pode nós vivermos num país que tem oportunidade em qualquer lado que se olhe, tem coisas para fazer, tem o que envolver as pessoas, e como é que nós podemos estar vivendo num contexto que muitos dos nossos irmãos não têm o que fazer, ou não têm com o que sonhar, pelo menos a curto prazo? Um deputado federal, né, teria que ter por missão também laborar naquilo que eu chamo de uma visão horizontal, de ajudar a construir um projeto de nação, de país, que pudesse dar oportunidade de igualdade para todos os brasileiros, não só para alguns. E isso significa transcender aquela perspectiva com que muitos atuam, que é só de representar um segmento ou um sindicato, que eu chamo de visão vertical. O sujeito está na Câmara Federal não para cuidar da nação, do Brasil, para os brasileiros, mas para representar um interesse específico. E com isso ele diminui a sua decisão e o parlamento em potência. Ou seja, aquelas decisões que poderiam ter efeito e eficácia 10, se fossem tomadas na perspectiva macro, pela diminuição que se dá por a decisão só englobar um interesse específico, ela resta diminuída. E quem perde é o povo brasileiro. E o pior, quando nós examinamos o que se deixa de fazer dentro do Congresso Nacional, aí nós nos desesperamos. Porque hoje, vocês falam do auxílio emergencial, que é uma medida extremada que se tem que adotar, porque nós, por medida de solidariedade e humanidade, não podemos deixar os nossos irmãos cair, né? Os nossos irmãos que têm necessidade precisam ser acudidos. Mas o fato é o seguinte, né? Que os nossos irmãos também não querem ser ajudados todo dia. Eles querem futuro, eles querem oportunidade de construir as suas vidas, de criarem oportunidades também para os seus filhos e netos. Nós queremos, precisamos e, sobretudo, nós podemos mais. Se nós não pudéssemos, se fôssemos um país que não tem as condições que nós temos, o belo povo, o trabalhador povo que temos, a cultura, a educação, sob certo aspecto, deixa muito a desejar? Deixa. Mas o pouco que nós temos já nos permitiria ter um outro contexto, uma outra realidade. Se não fosse isso, aí tudo bem, mas não é. Nós hoje, é impressionante que conseguimos colocar quase 100 milhões dos nossos irmãos em condições difíceis de manutenção de vida em cima da riqueza. Nós somos ricos e, ao mesmo tempo, pobres, porque não preparamos as mãos, cabeças e corações de muitos dos nossos irmãos para transformarem a realidade dentro do qual eles morrem, sucumbem. É impressionante o que nós vemos país afora. E é isso que, digamos, deve motivar aquele que vem buscar o mandato, né, para qualquer um dos cargos que vão nos chamar a atenção agora em outubro. E eu tenho dito mais, inclusive. Veja que eu e você, quando vamos a algum lugar procurar uma oportunidade para dar a nossa colaboração, trabalhar, o que faz aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição que nos abre a oportunidade?
Ela pergunta quem nós somos, o que nós fazemos, pede o nosso currículo e o que nós podemos fazer para a melhoria daquela empresa, daquela organização, enfim. E se nós não temos nada para entregar ali, a resposta será não. E não vai importar se o nosso filho não vai ter o remédio ou se vão cortar a nossa luz elétrica. É não. E aí por quê? Na oportunidade que nós vamos dar procuração para alguém cuidar dos nossos interesses, nós não fazemos o mesmo. Vamos verificar se aquele que quer cuidar do nosso emprego, da nossa saúde, da nossa educação, do nosso futuro, da escola dos nossos filhos, quem ele é, o que fez, qual é o seu currículo e se ele reúne as condições. Se ele não pode ajudar aí, nós temos que fazer a mesma coisa que fizeram com nós lá. É não, e é assim que deve ser feito. Se nós assumirmos essa responsabilidade, nós vamos começar a mudar o Brasil, porque daremos o protagonismo, né, a possibilidade de trabalhar pelo Brasil e por nós todos, pessoas que têm o que fazer, e não que vão lá para se fazer. Isso é uma diferença importante. Muito bem, nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal, Antônio Werneck, pelo partido PSC, Partido Social Cristão, que está passando um pouco aí das suas ideias, das suas análises na questão aí no meio político como deputado, pré-candidato a deputado federal pelo partido PSC. Bom, eu citei uma parte do que o senhor é advogado. O senhor atua só como advogado na capital ou tem mais outros afazeres lá? Para você ter uma ideia da dimensão da minha vontade de ser pré-candidato e quem sabe, se Deus quiser e os eleitores compreenderem também deputado, eu advogava em várias capitais do Brasil. Deixei de dar aula na graduação pós na Escola de Magistratura há mais tempo, e para poder realizar essa vontade, esse desejo de dar o meu melhor também para a sociedade brasileira, eu tive que renunciar a 3 dos meus maiores clientes. É uma questão que nós chamamos lá de conflito de agência, ou de assim, incompatibilidade em face das questões hoje de compliance. Ou seja, aquele que tem responsabilidades Y, e muitas dessas cruzando com o interesse de Estado, não pode atuar nos dois polos, tem que fazer uma opção por uma. E tendo chegado aos 58 anos, com muita saúde e disposição, e realizado também profissional e financeiramente, eu pude me dar o luxo de deixar 3 dos meus grandes clientes de lado para ir em frente dessa minha disposição de querer ser pré-candidato a deputado federal. O ano passado também não renovei vários contratos na área da tecnologia da informação, que era um outro braço das minhas atividades, já pensando nisso, até porque eu trabalhava com muitas federações de indústrias e órgãos públicos, o que leva também a uma incompatibilidade de ação ou de agenda, né? E eu estou decidido, a minha caminhada é para restabelecer a ordem nesse país, criar oportunidade para todos, ou seja, está na hora de nós deixarmos de ter um país. E veja, o seu ouvinte tem que ter muito claro, nós vamos fazer 200 anos esse ano. O Brasil faz 200 anos esse ano. Em 200 anos, nós não fomos capazes de criar um país com igualdade de oportunidade para todos, com mais justiça social, onde fosse possível não ter tanta diferença entre quem tem muito e quem tem pouco. E nós não temos mais 200 anos para esperar para que esse Brasil chegue. Tem que deixar de ser assim comum ou natural nós convivermos com uma ideia em que nós temos uma escola de primeiro mundo para quem pode pagar e uma de qualquer jeito para quem não pode pagar. Na saúde é a mesma coisa e assim por diante. Nós temos que diminuir essa diferença que existe entre quem pode muito e quem não pode nada. Isso é desumano, é desigual, né? E é isso que nós queremos e achamos que temos condições. O Brasil tem condições de melhorar. Não dá para trabalhar mais com essa disparidade
tão gritante, aviltante e que destrói tantas pessoas. Eu vou lhe contar um fato que talvez até eu vá me sensibilizar, porque ele me sensibilizou, né? Eu, na quarta-feira, eu fui fazer a inauguração de um diretório em Igrejinha. E estava lá, então, lotado aquele auditório. Depois do ato festivo em si, eu fui visitar a cozinha desse estabelecimento. E lá falei com as cozinheiras, e ocasião que eu fiquei sabendo que a cozinheira do estabelecimento era a própria mulher do dono. E duas filhas, uma delas era uma das que ajudava na cozinha. 18 anos aquela menina. Eu olhei aquela menina, então ela começou a conversar comigo, porque ela tinha uma pretensão de ser médica, acabara de fazer um vestibular e rodou. E ela me olhava de um jeito que eu até agora não consigo segurar, tia. Ver a desesperança estampada no rosto daquela moça. Aquilo me destruiu, sabendo que pode ser diferente. Tu olhar para uma criança que tem um sonho, que tem um objetivo, e se sente impotente, e olhava nos olhos dela e via aquilo. E aquilo me destruiu naquela noite, que era uma noite festiva. Porque eu me reportei de onde eu saí. Os dias que fome passei, desilusão e não ter futuro. Eu olhava e não enxergava nada. E eu só saí daquele atoleiro por uma mãe determinada e por pessoas que me deram oportunidade. E Deus também que me deu saúde e discernimento. E eu saio daquele quadro. Isso, quando eu olhava aquela moça, aquilo me destruía. Muito bem. O pré-candidato pelo PSC, né, emocionado, falando sobre desse fato que ele encontrou aí quando estava inaugurando um diretório. São momentos que a sociedade passa aí. Mas a gente então ouviu o pré-candidato a deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão, o Antônio Beck, que trouxe então um pouco de como ele atua na sociedade, ou por que ele quer ser pré-candidato, né? Como ele entrou na política, visto que ele lá no início, né, sempre evitou a política, mas ele explicou aí o motivo que ele entra na política agora e está querendo ser candidato a deputado federal, e hoje ele é pré-candidato. A gente passa o microfone à sua disposição para as suas despedidas momentâneas aí aos ouvintes da Rádio Tupã, né? E esperamos vê-lo em outra oportunidade, seu Antônio. Quero agradecer a você, a Rádio Tupã, e sobretudo aos ouvintes, né, que nos deram o privilégio aí da audiência, e dizer que 2022 nós teremos mais uma oportunidade de colocarmos as questões nos trilhos. Temos uma missão primária, todos nós, que é impedir que o atraso se recoloque aqui nesse Estado e no Brasil, né, que é permitir que a esquerda venha com aquela sua agenda que está a todos nós destruir, né, e que todos sejam iluminados, com muita consciência, possam fazer escolhas racionais, objetivas, alinhadas com as suas visões de mundo, tendo sempre em conta de que escolher tem consequências. Então, vamos refletir um pouco para fazer a escolha, porque por 4 anos nós conviveremos com as escolhas. Não será possível no dia seguinte se arrepender. Nós vamos necessariamente sofrer as consequências por 4 anos. Quero desejar a todos vocês um ótimo final de tarde, uma final de semana abençoado com tudo que eu vi hoje, lindo, né, como está posto hoje. Grande abraço a todos. Nós que agradecemos. Tivemos a presença aqui no estúdio da Rádio Tupã,
o pré-candidato a deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão, que falou aí sobre as suas metas futuras como pré-candidato a deputado federal pelo PSC. Aqui pela sua Rádio Tupã, 97.1 do FM.